Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. É o segundo episódio da segunda temporada do Pod Jor FC, que é uma grande parceria feita pela ACESP e o curso de jornalismo da SPM São Paulo. Prazer, eu sou o Rafael Sgrilles, repórter das rádios Energia 97 e também Tropical FM. Sejam todos bem-vindos. E eu tô aqui do lado dela, tá meio nervosa, mas não vai dar tudo certo. Calma que vai dar tudo certo. Eu tô ao lado da Giovana Soares, aluna do segundo semestre de jornalismo aqui da ESPM. Seja bem-vinda, fique à vontade e apresente nossa convidada. Muito obrigada, Sgrilles. É um prazer dividir a bancada aqui com você, mas eu estou muito mais feliz de estar aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Denise Tomás Bastos. Ela é uma jornalista esportiva e repórter da Globo e da Sport TV, se formou em jornalismo pela Unip e sempre trabalhou na Globo, onde cobriu edições da Copa do Mundo, tanto feminina quanto masculina. Ela é uma personalidade que veio da periferia, ela fala bastante sobre isso. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com plateia. Com muita plateia e muito interesse pela sua carreira. E é muito legal ver que vem da periferia, sai lá de Parelheiros pro mundo, mulher, negra, jornalista. É muito legal ver isso e cada vez mais ver as mulheres participando, engajando cada vez mais. Então vocês acabam sendo um ponto de partida para essa garotada que está aqui, para essas meninas que estão aqui. E também é muito mais relevante também a voz da periferia no esporte, que eu acho que tem que ser relevado a vários graus superiores aí. Fala um pouquinho do início do seu amor ao esporte. Acho que tia Celina tem alguma coisa a ver com isso, né? Tia Celina tem um ponto de partida para o seu amor no esporte. Fala um pouquinho da onde vem esse amor do esporte lá de Parelheiros. Lá de Parelheiros. Eu comecei com esporte desde muito pequenininha. Joguei handebol, joguei futebol, participei de, enfim, campeonatos e afins. Mas a minha tia Celina, que já faleceu, ela era muito apaixonada por futebol e ela começou a me levar para os estádios, eu tinha uns 10, 11 anos. Então, a partir daí, eu comecei a gostar muito de futebol, a frequentar estádio, aí com ela, enfim, Pacaembu, Morumbi e outros estádios também. E ela viajava e gostava. Na minha casa, sempre teve futebol. E a minha avó gostava, também já faleceu, mas ela gostava muito do goleiro Dida na época da Copa, então ela botava a roupa do Dida. Então era uma festa, assim, acompanhar futebol. Então eu gostava de futebol pela festa. E do estádio também, porque ficava ali no meio da torcida, tinha aquela loucura, aquela coisa. E eu gostava de estar ali, era o meu ambiente de lazer. Mas pratiquei também, nunca fui muito boa. No handball eu fui boa, fui capitã do time e tal. Agora no futebol ali, joguei a CESP, a Copa Imprensa, que tem de imprensa, mas eu sou bicudão pra frente. Zagueira raiz. Zagueira, nossa, domingos. Vamos lá, Giovana, fique à vontade. E você sempre se orgulhou de onde você veio, você fala bastante sobre isso. Como você vê essa inspiração para outras pessoas que vêm da periferia também e quer seguir na carreira do jornalismo? Como você vê a sua personalidade para essas pessoas? Eu acho bem bacana, principalmente eu ainda moro lá. Eu voltei agora no começo desse ano pra lá, eu morei 5 anos num outro bairro, mas agora eu voltei pra Parelheiros. É bem bacana quando eu tô indo na padaria, no mercado, e as crianças me veem e falam, tipo, oh, mãe, olha lá, era na televisão. Sabe assim, olham com aquele olhar de, olha que legal, ela tá aqui na mesma padaria que eu. E eu acho isso muito interessante, porque abre uma perspectiva, né, para essas crianças, que muitas vezes, enfim, só tem aquela praça, é a mesma rotina, são as mesmas pessoas que elas encontram sempre, e muitas vezes elas não se enxergam fora dali. E aí eu acho bacana mostrar que uma pessoa que nasceu ali, que cresceu ali, enfim, eu já conheci vários países, várias cidades, já rodei o Brasil, e continuo exatamente igual, digamos assim, né? Enfim, com a mesma postura, no mesmo lugar. E eu acho que para essas crianças isso é muito bacana. Eu converso muito com as crianças de lá, converso muito com os jovens principalmente, porque a gente sabe que a juventude... Ai, a juventude. Mas a gente sabe que a juventude tem acesso a muita coisa e pode, enfim, ir para diversos caminhos que não vai ser legal. Então, todas as possibilidades que eu tenho de conversar com eles, tem uma galera que produz música, que enfim... vai por uma outra área mesmo, não jornalista, mas de audiovisual, que é uma coisa que eu também gosto muito. Então eu vou dando uns toques, tem um workshop de alguma coisa, eu vou conversando na medida do possível, no que eu posso, mostrando
que dá pra fazer, entendeu? Que a gente não precisa ficar sempre no mesmo lugar, que apesar de estar nesse lugar, a gente consegue fazer outras coisas. Denise, até uma curiosidade, porque até o primeiro ano do colégio, eu não sabia muito o que fazer na faculdade, mas sempre gostei de apresentar Globo Esporte fake em casa, sozinho, com vários papéis em branco, assim, imitando o Léo Batista, comprando o Diário Lance, lendo todos os dias, e aí, a partir do segundo ano do colégio me veio a paixão pelo jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, e eu foquei. Falei, eu vou trabalhar na Rádio Globo um dia. E tive essa felicidade, fiz Copa do Mundo na Rádio Globo. E quando você teve a oportunidade de dar o start, vou fazer jornalismo esportivo? Eu já estava na Globo. Eu entrei na Globo como jovem aprendiz. Que hoje, aprendiz, na minha época era cidadão. Em 2004. E aí eu indo pro Morumbi, num jogo assim, tinha a Globo de fundo, passando na ponte do Morumbi. Eu falava, vou trabalhar ali, mas enfim. E eu fazia alguns cursos na escola, eu fazia algumas coisas na escola. Aquela pessoa que faz tudo, faz fanfarra, faz coral. Eu era essa pessoa. E a escola me indicou pra esse programa. E aí me chamaram da Globo, enfim, entrei lá. E eu entrei em 2004, com 16 anos. E aí trabalhei em algumas áreas lá dentro. Eu trabalhei no RH inicialmente. Depois eu fui para o ambulatório médico. E aí eu saí e me chamaram... Ambulatório médico? Fazendo arquivos de exame periódico. Atenção, o seu exame não está ok. Eu fazia e, enfim. E aí eu saí e voltei para o jornalismo, como administrativo. E aí rolou uma vaga no esporte em 2006 só. E aí eu fui contratada em 2006 no esporte como contínua, que era o boy, eu fui boy da Glenda, girl no caso, né? Então eu levava a lauda do jornal e tal. E ali o ambiente esportivo me apaixonou de uma outra forma, né? Entendendo o que era uma mesa, entendendo o que era um corte de câmera, e eu gostava dessa parte. E aí eu falei, vou fazer jornalismo, porque, enfim, fui trabalhar com administração no esporte, eu trabalhei 6 anos na administração do Sport TV e da Globo, a Copa da África, 2014, Olimpíada de Pequim, 2008, eu fiz a parte administrativa, então, contas a pagar, a parte mais de logística. Que é uma dificuldade tremenda, você manter uma equipe na África com não sei quantos profissionais, ver hotel, ver passagem, deslocamento. Prestação de contas depois, pegar notinha por notinha, Nossa, isso separar. aí já deu demissão pra tanta gente. E nessa muito. Copa da África, então, tem uns amigos aí que sambaram, viu? Porque, enfim, notinha, tem que comprovar todo o dinheiro que você levava. E aí eu ficava na parte administrativa. Só que aí eu já, 2011, enfim, eu já fazia faculdade. Quando eu comecei a trabalhar no esporte ali, eu falei, vou fazer jornalismo, porque eu queria ir para essa parte técnica. Eu gostava da parte técnica do jornalismo. Eu não tinha pensado ainda em ser repórter. Não era algo que passava pela minha cabeça. Não era igual você, que olhava a TV e falava, caramba, eu vou fazer isso, eu vou apresentar e tal. Não, eu gostava da parte técnica, de switcher, que, para quem não conhece, é a parte que coloca o jornal no ar, que recebe o sinal. Eu fazia no Arena Sport TV, que aí depois já como produtora. Que era do Kleber. Que era do Kleber, eu já estava como produtora. Eu me formei em 2011 e já virei produtora. E aí no Arena eu fazia a parte de coordenação de link, controle de switcher, fala no ouvido das pessoas. Sim, a voz da consciência. A voz da consciência. E aí pra virar repórter foi um outro processo. Então vamos saber aí, né, Giovana, como chegou a isso. Porque assim, você tem uma trajetória muito grande dentro da Globo, né? Você passou por vários aspectos, várias fases lá dentro. Como que isso te ajudou a ser hoje a profissional que você é hoje? Tipo, como repórter hoje, toda essa trajetória foram várias coisas diferentes que você fez, mas como isso acrescentou na sua trajetória agora como repórter? O fato de eu ter começado como jovem cidadã e ter passado pela parte administrativa, pela essa parte de switcher, de saber como funciona um todo, me traz hoje para uma repórter, obviamente que não completa, porque ninguém está completo nunca, mas com um olhar, eu acho que muito bom e muito amplo, porque é isso, eu tenho uma noção de uma produção inteira. Então, sei lá, eu quero fazer uma matéria, eu sei quem vai ser minha personagem, como eu vou conduzir ele, o que a gente vai precisar de câmera, o que a gente não vai precisar, eu consigo construir um todo por conta das outras áreas que eu já passei. Então, eu acho que eu consigo entregar diferente, assim, eu curto essa parte. E ouvir, né, cara? Eu aprendi a ouvir muito, ouvir. Eu acho que quando a gente escuta,
o nosso entrevistado, a gente consegue, enfim, ser melhor na nossa profissão. Sim. E eu queria saber um pouco da linguagem, né? Por quê? O futebol masculino todo mundo acompanha, mas só que hoje, graças a Deus, tem uma cobertura maior do futebol feminino, mas só que você começou um pouquinho lá atrás, ainda com uma descoberta da modalidade, com o engajamento da Marta, da Cristiane. Fala um pouquinho como é que foi aquele primeiro momento de futebol feminino para trazer para uma TV aberta para muita gente que não estava acostumado com o futebol feminino. Foi um processo até dentro da TV, né? Porque, enfim, eu fui produtora do Globo Esporte há muito tempo. E as pessoas estão acostumadas a ver uma coisa na televisão. Quando você traz uma outra coisa, muitas vezes cai a audiência, eles não querem saber. E aí, na própria televisão, fala, putz, mas será que querem saber de futebol feminino? Mas eu acho que foi uma briga que a TV comprou. Não, vamos, se a gente não mostrar, ninguém vai saber, né? Sim. Mas assim, eu cansei de apresentar a pauta e derrubarem a pauta. De ir lá entrevistar e cair a entrevista, de escrever, isso acontece muito. Sim. E não entrar, e eu comecei a acompanhar o futebol feminino em 2015. E a primeira Copa que eu fiz foi em 2019 na França como produtora. Que era foi muito diferente dessa última agora, da Austrália. Essa fui como repórter, mas foi bem diferente por conta de mostrar, né? As pessoas não estavam acostumadas. Então, a gente brigar para ter o futebol feminino ali, para mostrar que aquilo ali dava, assim, engajamento, que as pessoas queriam, sim, saber de futebol feminino. Inclusive, tá rolando a Libertadores Feminina. Exatamente. Só goleada, enfim. E essa briga aí foi uma briga chata, né? Porque você cansa de... Se eu que trabalho com isso canso de tentar colocar, imagina as meninas que jogam. Sim. Então, nessa batalha há muito tempo, imagina. Então, para elas deve ser muito mais cansativo. A relação é bem diferente do futebol masculino e do feminino com os jogadores, dos jornalistas. Você trabalha aí também com isso. O nosso acesso aos jogadores é bem limitado, porque tem uma assessoria, tem empresário, tem não sei o quê. Pra gente chegar até o jogador... É um outro acesso. No futebol feminino, você consegue esse acesso... É igual no esporte olímpico. Você consegue esse acesso mais tranquilamente, digamos assim. Óbvio que você não vai chegar, tipo, e aí, amigão? Né? Porque você tem que saber onde você tá. Mas você não tem o crivo da assessoria mais como um policial militar em cima. Exatamente. As pessoas vão te blindar. Então, você consegue um acesso, a partir do momento que você conseguiu esse acesso e criou uma conexão com a jogadora, você consegue trazer mais coisas. E como foi durante a pandemia essa cobertura do futebol feminino? Porque o futebol, no geral, a cobertura foi mais complicada. E pro futebol feminino, a gente sente as coisas de uma maneira mais pesada, assim, né? Como foi essa cobertura durante a pandemia, os impactos que você sentiu, assim, na transmissão? A pandemia, para mim, foi uma mudança de carreira também, porque eu vinha de produção, e aí no final de 2019 eu virei repórter, e aí já veio a pandemia. Então foi o meu início na reportagem, aparecendo no vídeo, digamos assim, e para fazer matéria completamente diferente, né? Porque a gente fazia matéria via Zoom, entrevistando as pessoas via Zoom, e no futebol feminino foi muito assim também. Quando voltaram as transmissões, a gente não tinha torcida e tal, o Sport TV comprou mais, né, as transmissões do futebol feminino. Então, a gente transmitia. Mas, ainda assim, as matérias eram poucas, entendeu? Então, eu acho que, de alguma forma... quer entrar? Eu Não, pode. cortando a conversa aqui, gente. Desculpa, hein? Fica à vontade. Eu acho que, de alguma forma... Não sei se atrasou, mas sabe quando parece que congela um pouco? Assim? Mas, assim, como fez com muita coisa, né? A pandemia congelou muita coisa. Vários acessos. Eu não digo que regrediu, mas muita coisa congelou, assim. As pessoas meio que se blindaram ali e pararam de falar daquilo. E a cobertura também sempre é muito mais difícil, né? Ah, sim. Bom, estamos entrevistando aqui a Denise Tomás Bastos, repórter da TV Globo, e eu peço para você, já dá o seu joinha, compartilhar o nosso vídeo, muito importante para o nosso engajamento nas nossas redes sociais. Fique à vontade, vire o nosso seguidor e não o nosso perseguidor. Bom, agora é o momento aqui, Serginho Groisman, fala garoto, fala garota, perguntas da plateia a partir de agora. Quem se habilita? Quem se habilita? 1, 2, 3, 4, testando o microfone. Alô? Ele vai lá. Ele tá feliz da vida que ele é campeão da Copa do Brasil. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Eu me chamo Guilherme, sou do 3º semestre de jornalismo. E uma pergunta como curiosidade, você trabalhando num grande veículo, talvez o maior, assim... Eu queria saber se a cor foi obstáculo para você em algum momento. Eu acho que para aparecer no vídeo, em algum momento foi. Não digo pela emissora,
Mas hoje, agora em 2023, a gente consegue ver mais repórteres negros, tanto homem quanto mulheres. Mas antes não tinha tanto. E quando tinha, se tinha um, não podia ter um outro, né? Porque a gente vive numa sociedade ainda que não consegue discernir quem é quem. Então, acha que preto é tudo igual e, putz, vai colocar uma matéria de um, vai colocar uma matéria de outro, ninguém vai saber quem é quem. Então, eu senti que tinha isso em determinado tempo, eu senti que isso existia. E o fato de ter poucas referências, né? Eu tô com 35 anos. Então, eu tinha a Glória Maria, enfim, a Zileide, uma outra repórter aqui. E até hoje, dentro do campo, acho que sou eu e a Jordana. Tem mais uma da ESPN que eu não... Assim, obviamente que tem mais jornalistas surgindo, mas são poucas jornalistas Na linha de negras. frente Na são linha de frente, poucas. sim, tem a Débora, tem a Rafa Serafim, dá para citar algumas, mas ainda são poucas. Então, eu não me via na frente do vídeo. Eu gostava muito da parte de produção, da parte de por trás das câmeras, porque eu achava que eu estava roteirizando, então o negócio estava saindo como eu queria. Mas eu acho que, como eu não tinha referência, eu achava... E outra, vocês percebem que eu faço umas caretas, né? E aí eu falava, cara, não tem ninguém que tem essa expressão. Tem, tal. quando o profissional de rádio vai pra TV, aí fica assim, fica meio louco. Exato. É, muito assim. E ainda bem que isso tenha acontecido, porque Exato. as pessoas se movimentam falando Claro. e, enfim, fazem caras e tá tudo certo fazer isso. Então, eu acho que foi um processo para eu entender que tava tudo bem eu estar no vídeo. Mas não tive nenhuma barreira da emissora. Mas a emissora não tinha outras jornalistas que eu pudesse me espelhar, entendeu? Então, foi um processo para eu entender que eu também podia estar ali. Respondi. Fala, garoto! Fala, garoto! Prazer, Denise. Eu sou o Felipe, aluno de jornalismo do segundo semestre. E vindo num gancho da pergunta dele, para você ser mulher, teve algum impacto também na emissora, ou indo pro vídeo, ou entrando pro esporte? Quando eu entrei na redação do esporte em 2006, sei lá, devia ter uns 300 funcionários, 10 mulheres. E hoje tem mais, igual aqui nessa sala que tem mais mulheres, você consegue ver mais mulheres, mas ainda é pouco. Só que eu com 17 anos, 16 anos, quase não tinha mulheres. Então é um impacto, até porque o ambiente é masculino. Então é um ambiente que os caras viram e falam, aquelas piadinha babaca, aquele que você começa a fingir que não tá ouvindo, né? Entra por aqui, sai por aqui. Mas você se acostuma, isso é uma merda. Não pode. No podcast a gente pode tudo, é merda, é fezes, fica à vontade. É uma merda se acostumar com o fato de sentir essas coisas, de ouvir coisas que você, enfim, talvez não precisasse ouvir, mas você se acostuma com isso, né? Com esse ambiente, você se blinda de alguma forma. Então eu ouvi sim, o que mais me incomoda, e que até hoje às vezes acontece, são olhares. Então você tá ali trabalhando e a pessoa fala, tipo, sabe assim... Você sabe do quê, sabe assim? E aí você mostra com o seu trabalho que você sabe do que você tá fazendo, entendeu? Mesmo não acertando todos os negócios das meninas do TikTok. Não, tranquilo. E pra você ver como você surgiu de lá de baixo na TV Globo e veio, e hoje é uma bandeira para essas meninas que estão surgindo agora. Isso é muito importante, é motivo de orgulho tremendo. Você começou a sua primeira transmissão, foi na Taça das Favelas. Foi na Taça das Favelas. Em 2019, né? E aí eu acho que deve ter passado um filme na tua cabeça, né? Da tua origem, e ali você vendo as comunidades. Quem não foi ver final da Taça das Favelas é um grande barato. Final da Várzea tem mais público que muito jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. E a paixão e o amor, eles tiram ônibus de linha pra levar a torcida. Cansei de ir no Nicolau Alayon ver lá a final da Copa Kaiser. Posso fazer propaganda, né? Então, Não final da existe Copa... mais, Não não existe existe mais. mais, não existe mais. Então, final da Copa Kaiser, que a gente ia lá. E Ajax e Napoli. E assim, 15 mil pessoas. E é uma paixão, um amor. Eu acho que isso deve ter passado um pouquinho de filme na tua cabeça. Não, né? total, é um movimento, né? E a Taça das Favelas, pra mim, foi muito, muito legal, porque eu produzi o documentário Taça dos Sonhos, do Globoplay. Assistam, gente, é incrível. A gente contou a história da Taça das Favelas através dos meninos e das meninas que estavam jogando e tal. E a gente fez um doc chamado Taça dos Sonhos. Então, eu conhecia a história de cada um ali. Então, eu fui na casa deles, conheci a mãe, conheci não sei o quê, blá, blá, blá. Porque eu tava produzindo o documentário no meio da galera ali. E aí, a Globo ia transmitir a final. E aí, com essa transmissão, eles falaram, tá, a Denise conhece todo mundo que vai estar em campo. E aí, eles falaram pra mim, você topa fazer ao vivo a transmissão? Eu falei, topo, né? Tô aqui, vambora. E aí eu fiz primeiro do feminino no Sport TV e foi uma transmissão diferente, porque eu fiquei na arquibancada.
chamando os familiares. Não foi essa transmissão que a gente está acostumada aí de bola, campo, né? Dentro do campo. Eu fiquei na arquibancada. Então, pra mim, foi muito legal. Porque aí, sei lá, o garoto fez um gol, eu falava, cadê a mãe dele? Tipo, já sabe. E aí eu já falava, tá aqui com a mãe dele, não sei o quê. Sabe assim, eu já entrava com a mãe, já entrava com a tia. E aí, enfim, as meninas foram campeãs e elas vieram comendo macarrão. E aí eu já botei todas elas no ar, falando com o Kleber Machado. A hora que elas se viram no telão, elas travaram, assim. Mas foi muito solto. Porque eu conhecia, era um ambiente que eu tava muito tranquila ali. É diferente de um ao vivo que você tem 40 segundos pra falar, né? Porque aí meu até hoje dá um negócio. a ansiedade vem forte. Não vê uma voz aqui e fala assim, chega, chega, Encerra. chega. Você fala, Deus, encerra. Você tá no meio do texto. Conclui. Mas foi incrível. Só que a primeira vez que eu apareci na TV foi no Profissão Repórter. Ah, que legal. Em 2016. Eu fiz um Profissão Repórter. E aí só em 2019 que eu virei repórter de fato. Mas a primeira vez que eu apareci foi em 2016. E aí depois eu fiz o... Ai, gente, vou ficar falando de mim agora. Não, fica à vontade, você é estrela. Eu criei um quadro na Quebrada pro Globo Esporte. E aí eu comecei ainda como produtora a aparecer no Globo Esporte, como produtora ainda, mas apareci acho que umas 6, 7 vezes, assim, ainda como produtora. Com esse quadro que hoje em dia outros repórteres tocam. E eu acho incrível porque ele continua no jornal, independentemente se eu estiver lá ou não, entendeu? Que vale. Porque é isso, é a várzea que movimenta, a galera tem que entender que a periferia movimenta, a periferia dá lucro, a periferia existe, a periferia consome, quer consumir coisa boa, não quer consumir coisa ruim, entendeu? Então, assim, e a partir do momento que a periferia percebeu isso, e é isso, aí vai botar 15 mil lá no estádio, vai lotar os lugares e vai movimentar plataformas, enfim, vai existir, entendeu? Sim. E falando agora um pouco exatamente do Na Quebrada, para quem não conhece, o Na Quebrada ele é um projeto que mostra, né, projetos sociais e da periferia, que traz, assim, a esperança para quem não tem opção de lazer. E como foi para você idealizar esse projeto, fazer parte desse projeto, pensar esse projeto? Foi maravilhoso, porque ele surgiu na minha cabeça, eu sou cria de projeto social, então assim, eu praticava tudo, né? Então eu fiz vários cursos, várias paradas, eu fiz curso de hardware e software, para vocês terem uma noção. Nossa. Sistema de rede, assim, não tem nada a ver. Mas tudo que tinha para fazer, eu ia fazer, porque eu simplesmente não queria ficar parada. E depois, já trabalhando na TV, eu conversando com uma mulher, assim, perto da casa da minha mãe, que eu já não morava mais lá. E ela falou, a minha filha tá fazendo um projeto, assim, assado, que é muito legal, de basquete e tal. E ela começou a me contar do projeto da filha. E eu falei, cara, tanta criança se desenvolve, os bairros se desenvolvem tanto através desses projetos, por que que o principal jornal de esporte que fala com essas pessoas, não mostra essas pessoas não se veem na TV. Né? É o público da TV aberta, e ele não se enxerga ali dentro. E aí eu fui com essa proposta pra minha chefia. Mas montei lá bonitinho, assim, fiz roteiro, tipo, como seria, e desde o início eu falei que tinha que ser na Quebrada. Como seria, o que a gente traria, mostrar como é que o bairro se desenvolve através do esporte ali e tal. E aí a gente fechou com o Globo Universidade e fez um trabalho de cocriação. Então a gente mapeou líderes comunitários, norte, sul, leste, oeste, enfim, de várias regiões de São Paulo. E a gente fez um trabalho de cocriação. Então, como é que você se vê, como você gostaria de se ver, como é que seu projeto seria bem representado. E foi muito legal que a gente formou grupos e a gente apresentou 5 projetos com essa galera. Tinham, sei lá, 17 pessoas de fora e mais uns 10 da Globo. Sim. Então, nesses grupos misturados e tal, a gente apresentou 5 propostas. E as 5 tinham a ver com o meu projeto inicial. Que ninguém sabia que estava ali, sabia que existia, tá? Era uma coisa pra gente entender como é que estava por fora. E aí, a hora que eles apresentavam, eles falavam, não, porque lá na Quebrada, não sei o que, não sei o que lá. Não, porque lá na Quebrada, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falava assim pra minha chefe, tipo, tá vendo como o nome tem que ser esse? E, enfim, e nasceu, né? E a gente consegue mostrar muitos projetos que levam a criança pro alto rendimento. Tem um menino do Hunters, por exemplo, que é um projeto de basquete lá de Santa Fé, perto do Grajaú, que um menino vai fazer um workshop, enfim, tá sendo traçado pra NBA, assim, legal. o Augusto, tem 13 anos, tá na seleção sub-15. Nossa. Então, saiu de projeto, sabe assim, e de crianças mesmo que têm potencial, mas tem aquela criança que não vai virar atleta,
mas pode virar uma jornalista? Com certeza. Se não é o atleta, vira o profissional, o cidadão, Exatamente. o cara que vai pra frente da câmera, o cara que vai operar a câmera, que é muito importante, que a gente não pode esquecer desses caras, pode esquecer dos caras que estão na nossa interna aqui, Exato. fazendo todo o trabalho, porque tudo é um trabalho em equipe. A tudo é um MC trabalho Sofia, na terça-feira eu tava da semana passada, tava num projeto que rolou do Negritudes, e eu tive o prazer de conversar com a MC Sofia. E ela me falou que ela veio de um projeto de basquete. Ah, que legal. Nossa. Que tinha aula de basquete e inglês. Uhum. E aí ela falou assim, estar naquele projeto social me fez ser a profissional que eu sou hoje, que eu consigo olhar o todo na minha produtora, enfim, pô, a menina tá estourada aí no funk, entendeu? E quem faz jornalismo esportivo faz qualquer coisa. Faz carnaval, faz eleição. Eu fiz o caso Eloá, um negócio meio louco. Aí é o seguinte, e esta grande referência nossa fez o Mistura Paulista, que eu acho que pra quem sai da realidade esportiva e vai pra um geral, amplifica muito mais o seu conceito de jornalismo, de pessoa, conhecendo histórias. Fala um pouquinho dessa experiência que foi apresentar o Mistura Paulista. Ah, foi incrível, até porque eu conheci mais os bairros de São Paulo, né? Que é isso, sou da Zona Sul, e São Paulo é gigantesco, né? Aqui eu não sei, cada um é de um canto. É muito grande e tem muita coisa pra fazer. A gente fala, ainda tem muita São Paulo pra São Paulo conhecer, esse era Verdade. o slogan. E realmente tem, mas o que mais me impressionava eram as histórias das pessoas. E assim, eu gosto muito de ouvir, Então as pessoas ali olhando e contando as histórias delas, eu ficava maravilhada, assim. E sem contar que eu comi um monte de coisa gostosa. Ah, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Porque, enfim, você vai conhecendo o bairro, vai conhecendo o que aquelas pessoas gostam de fazer ali, o que elas gostam de comer, o que elas gostam enfim, o que elas fazem no horário de lazer mesmo. Sim, sim. E foi exatamente isso que você falou. Ampliou a minha visão do todo no jornalismo, né? Porque era uma outra pegada, era uma outra coisa. E, querendo ou não, isso me deu um gancho de crescimento no esporte também, quando eu voltei. Porque aí eu volto com uma outra proposta que eu posso fazer matérias diferentes, entendeu? Porque eu amo alto rendimento, eu amo estar na beira do campo fazendo futebol, mas eu amo contar a história de gente. Que é muito legal. E é isso, mostrar o esporte como transformação social, entendeu? Que é uma coisa que vem na minha essência, entendeu? Então isso é bacana. Da pra onde caramba. você veio. Exatamente. Muito legal. E puxando um gancho para isso também, recentemente a gente teve a Kobe Expo aqui em São Paulo, que é a Feira dos Esportes Olímpicos, e eles trouxeram uma dinâmica muito legal também, que é de promover esportes ali, a interação de esportes com diversas entidades públicas também. Como você olha essa, interação do esporte com os jovens e os adolescentes? Como isso traz uma esperança de modificação para eles, de olhar para o futuro e ver, assim, a partir do esporte, uma vida melhor? Eu acho que todo mundo tinha que ter contato com o esporte, porque ele te disciplina, não que a gente precisa ser disciplinado, não é isso, mas ele te traz uma outra consciência de um todo. Você se percebe como pessoa, você percebe o ambiente que você tá. Eu não fui na feira, infelizmente, mas eu vi muitos stories de pessoas que foram, que estavam ali brincando, e arco e flecha, e outros esportes que a gente não tá acostumado, né? Infelizmente, bastante. no Brasil, é só futebol ainda. Mesmo tendo outras coisas, mesmo tendo a ginástica arrasando agora no Mundial, e a gente tendo possibilidades em outros esportes, a gente ainda não tem investimento no esporte. Sim. A gente ainda não tem, enfim, muita coisa que precisaria ter no nosso país. Mas ter esse tipo de iniciativa mostra para o jovem que existem possibilidades, entendeu? E outros esportes também que eles podem olhar e falar, cara, que legal esse, sei lá, o arremesso que seja, entendeu? Dardo, vôlei, enfim. E tinha esporte paralímpico ali também, de alguma forma, inserido. E aí você já mostra mais uma amplitude para outras pessoas que não têm acesso, entendeu? Então acho que precisava ter mais, assim. Sim, exatamente. Nas escolas, o Diego San, sabe? Sim, Ele estava no Ministério do Esporte, a gente está no Ministério ainda como assessor, eu conversei muito com ele sobre isso. O que a gente pode fazer politicamente maior para que as pessoas se insiram de fato no esporte? Para que não seja só, joga a bola lá, deixa eles correrem na quadra, entendeu? Para que tenha um desenvolvimento. Porque a pessoa que pratica esporte, que convive com esporte, é diferente, cara. É muito legal. Diferente. Música também, né? Mas enfim. Mas precisa ter um apoio maior para as outras modalidades. Só para ter uma ideia,
A Rebeca Andrade, que fez tudo o que fez, conquistou 5 medalhas. O que ela ganhou com a conquista das 5 medalhas é meio salário de um jogador de futebol sub-20. Só pra você ter uma ideia, não é. E eu não vou falar de valores aqui, mas tá coçando minha língua pra falar que é ridículo o que se paga num título mundial. Eu vou falar, pagar 21 mil reais pra quem ganhou 5 medalhas. Simone Biles ganhou 27 mil reais pelas 6 medalhas. É muito pouco. É muito pouco. Então, tem que valorizar um pouco mais, não só no Brasil. Acho que é uma questão global mesmo. Senão fica só os bambambãs lá, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, LeBron James, entre outros os caras da NFL, que ganham um patamar altíssimo e os caras lá embaixo, as meninas lá embaixo ganhando muito pouco. Mais uma pergunta da nossa plateia. Ela levantou o dedo, então pode chamar. Oi, Denise, prazer. Meu nome é Natália, sou estudante de jornalismo no 2º semestre. A minha pergunta para você é, como você cobre as duas modalidades de futebol, né? Feminino e masculino? Se você percebe alguma diferença, alguma distinção entre as duas modalidades? Na parte de cobri-la, não. Quando eu tô trabalhando ali, eu trato igual, assim, as duas, os dois. A modalidade é a mesma, né? Futebol, mas jogado por mulheres, jogado por homens. Eu sempre tento trazer da mesma forma. Mas é o que eu tava falando pra vocês. O tratamento é diferente. No futebol feminino é mais aberto, você consegue mais acesso, você consegue conversar com a pessoa, você consegue, sei lá, o Arthur Elias agora tá indo pra seleção brasileira. Cansei de fazer jogo do Corinthians, você vai lá e você conversa com ele abertamente. Dá pra você fazer isso com os outros treinadores? Dá pra você fazer isso com os outros treinadores. Mas é diferente, entendeu? Eu não sei se tem uma barreira, se de repente eu coloco essa barreira e não percebo. Mas tem essa barreira. Ele tem concordando. Não sei como explicar, mas é diferente. E sem contar que tem o tratamento das pessoas que assistem, né? O futebol masculino é muito mais visado, é muito mais observado. Então, eu fiz o jogo agora, domingo, Santos e Palmeiras. Estava cobrindo o Santos na Globo. Bate 19 pontos de audiência. É muita gente assistindo, entendeu? Então, rola uma pressão também de, putz, preciso fazer assim e tal. Mas eu tenho isso também quando eu faço jogos de mulheres. Então, acho que pra mim eu trato igual. Mas o acesso pra fazer futebol feminino é mais tranquilo. É mais fácil, assim. Não é mais fácil. Mas é mais tranquilo. Você consegue ficar mais leve ali, sabe? Menos tenso, diria. E só para elucidar, um ponto de audiência na TV são 60, 70 mil domicílios. Então chegou a quase 20 ali, né? No patamar. Mas eu acho que também Copa do Mundo deve ter girado, a Copa do Mundo feminina deve ter girado nesse entorno aí também, né? Teve bastante audiência essa Copa do Mundo, ainda bem. Mesmo com o Brasil sendo desclassificado cedo, né? Que foi muito triste pra gente, mas a gente seguiu lá com a equipe na Austrália até o final da Copa. Sim. E os horários também não eram bons, né? Muito cedo. Mas a audiência, dentro do esperado, superou. Então isso foi bem legal. Diferente de 2019, que bateu todos os recordes. Sim, sim. 2019 bateu muitos recordes da Copa do Mundo Feminina. Vai lá, Giovana, você tem mais uma? Eu acho que o Felipe tem mais uma. Fala, garoto! Você falou que você cobre o Campeonato Brasileiro, você cobriu Copa do Mundo. Como que é a sua preparação para os campeonatos diferentes? Você se prepara mais para uma Copa do Mundo ou a sua preparação é sempre muito parecida? Eu deveria me preparar até mais, eu diria. Eu tenho uma linha para eu trabalhar, mas para a Copa do Mundo, como tem outros países aí... Vou colocar como exemplo essa, que foi a que eu cobri, né? Então, sei lá, eu estudo o grupo do Brasil, então eu tenho que saber o que tá rolando ali com cada país, como é que é. Só que aí, conforme vai passando e você tem que fazer outros jogos, você precisa saber um todo. Então, você tem que estudar ali o geralzão, principais jogadores, quem vem de onde, enfim, o grosso. Mas num Brasileirão da vida, num Santos e Palmeiras agora que eu tava com o Santos, você tem que estudar o time inteiro também. E aí, o que é estudar o time inteiro? A gente recebe uma pesquisa que tem pessoas que fazem com dados. Quantas vezes... muito bom. Maravilhoso. Nossa Senhora. Quantas vezes os times já se enfrentaram, que jogador que tem o quê e tal. Mas o que eu gosto de trazer pra transmissão? Eu gosto de trazer o que tá acontecendo ali na hora. Então, assim, eu acho que a percepção do repórter que tá na beira do gramado
é legal a gente trazer o que tá acontecendo ali na hora. Putz, o treinador levantou, o que ele fez? Pegou uma garrafinha, sei lá. O que tá acontecendo ali? O torcedor falou alguma coisa? Influenciou, não influenciou? Eu acho que para quem tá em casa, esse ambiente que só o repórter que tá dentro do campo tem a visão, é muito mais interessante do que eu falar, essa é a quinta bola que ele chuta na trave. Tipo, não, sabe? Pra mim, tá? Sim, Pode ser que eu sim. esteja completamente errado. Porque você é o olho do telespectador Exato, ali. Você tá vendo o treinador chamou o Soteldo e falou Exato. isso, pra ir mais pro lado esquerdo. Aí sai um gol ali, você tá vendo? Falei, Exatamente. Essa preparação é... E até um aspecto que você comenta no Profissão Repórter lá na Copa, que você tá lá no treino da seleção e você fala da Pia, você fala assim, vou ver se ela vai falar alguma coisa aqui, né, pra eu poder fazer uma matéria depois, ver se ela vai dar alguma dica, alguma coisa do tipo, do né? que vai jogar, você tem que ficar de olho nos sinais, assim. É muito um comportamento de observador, assim, o nosso de jornalista, né? Aqui a gente fala o faro jornalístico. É você olhar e ver o que você pode fazer de pauta, o que pode sair daqui, sei lá, o que tiver de olhar diferente, você tá ali todo dia, então você sabe exatamente como funciona. O que tiver de diferente daquele dia é uma coisa nova, então você pode trazer outras coisas a partir daquilo ali. E falando de Copa do Mundo, você já interpretou várias funções dentro da Copa do Mundo. Como foi pra você interpretar cada uma dessas funções? E principalmente agora na Copa do Mundo Feminino, agora de 2023, que você foi como repórter, como foi esse sentimento pra você? Eu quase surtei. Jolinho essencial, terapia. Não, mas é muito doido você pensar. E aí vem toda a tua história, vem toda a tua bagagem. Eu fui administrativo, então eu fazia aqui a parte por fora. Aí eu fui como produtora em 2019, que eu produzia as pautas, ajudava o repórter a pensar em as matérias. Esse ano eu tinha que escrever as matérias, entrar ao vivo, gravar boletim. E isso foi muito louco, porque todos os dias eu fazia pelo menos 2 matérias. Então eu vou lá, eu acompanho, eu fiz enquanto o Brasil estava na Copa, eu fiz o adversário. Então eu fui lá, vou apresentar o Panamá, vou apresentar a Jamaica. Então eu vou no treino, eu acompanho a coletiva, e aí você tem que trazer uma história relevante, você tem que apresentar o jogo de uma outra forma, só que para 2 jornais diferentes. Então eu vou contar a mesma história. Linguagens diferentes. De 15 minutos de treino que eu tenho acesso, que só tenho acesso a 15 minutos, é assim, é padrão FIFA. Você tem 15 minutos de acesso, tem que contar 2 histórias diferentes para jornais diferentes, de um mesmo conteúdo, de uma mesma coletiva, de uma mesma coisa. 2 visões diferentes. Então, quebrar minha cabeça para trazer essas 2 visões diferentes, eu acho que foi o que mais me desafiou. Só que aí quando eu viro e vejo lá minha matéria no Fantástico, no Jornal Nacional, enfim, nos principais jornais da TV, eu falo, olha, rolou, entendeu? Esse surto aqui valeu, E é Então, muito rola. legal isso, é muito legal. E é claro, vamos fofocar um pouquinho aqui. Eu vou jogar pra trás. Vamos lá, é o seguinte, a gente sabe que não tem hora pra dormir, não tem hora pra comer, não tem absolutamente nada. Tem alguma história gostosa pra contar? De dor de barriga, de não comer, de passar mal, de ir para o hospital? Porque essas grandes coberturas tem muito disso. Não. Tem muito disso. A imunidade de geral vai lá pra baixo. Você esquece. Chegou uma época que tem vitamina C? Tem Miozan, tem relaxante muscular. Estava uma feira de troca de remédio. Final de assim. Copa ou final de Olimpíada sem dignidade total. Sem dignidade, mas ninguém passou mal, ainda bem. Eu comprava no mercado salada e combinho de comida japonesa. E deixava no meu... E uma cervejinha. E deixava se não tiver isso, deixava não dá. no meu frigobar no quarto. Porque é isso, sei lá. Muitas vezes eu ia dormir 5 da manhã, que era 4 da tarde aqui, que teoricamente era a hora que aprovava o JN, que era o último jornal que eu entregava. E aí eu dormia às 5 da manhã e 10 da manhã eu tinha que estar pronta, maquiada pra ir pra um treino ou pra fazer um vivo no Sport TV, porque já era 10 da noite aqui, num pós-jogo que seja, entendeu? Então, até eu entrar no eixo, no ritmo, e tem o jet lag, que eu nem sabia que isso existia, tá? Pra quem não sabe, você muda o horário, o fuso horário, teu corpo acha que são 2 da tarde, mas são 2 da manhã, e aí você tá ligadão. Ou são 2 da manhã e seu corpo acha que são 2 da tarde, você fica maluco. Então, assim, na primeira semana, geral, 4:30 da manhã na academia se encontrando, assim, e aí, tá todo mundo ligadão, todo mundo doidão, porque eu não conseguia dormir, a gente não conseguia dormir, então teve isso. Mas de fofoca, assim, de passar mal, não rolou, ainda bem. Ainda não.
No final, imunidade lá pra baixo, Sim. toma remédio e estoura a pereba e tá todo mundo doido já. Mas eu gostei do resultado final, assim. A primeira semana pra mim foi mais difícil. Uhum. Por conta da adaptação de horário, de entender que eu ia conseguir fazer 2 matérias por dia, 3 matérias se fosse o caso, entrar ao vivo e... Sei lá, teve um dia que eu fui fazer 4 minutos, fiquei 4 minutos no troca de passes. Falei. Eu falei, caramba, 4 minutos, bastante É coisa. muita coisa. Fiquei 4 minutos falando. Aí eu terminei a troca de passe, eu tinha 1 minuto e 20 no Jornal da Globo. Eu tinha que resumir os 4 minutos que eu acabei de falar em 1 minuto e 20. Aí eu, não sei o que lá. Dei uma gaguejadinha assim, aí eu falei, porra, velho, gaguejei, sabe? Você fica mal, né? É. Quando você erra e tá no meio do texto e você não tem o que seguir. E pra voltar, você tem que seguir, você tem 1 minuto e 20. Na abertura aqui, eu gaguejei, vambora, Não dá pra você falar, não ai, dá. peraí que eu vou voltar. Não, né? Não, Não dá. não Não dá. dá. Não dá. Mas eu acho que tirando essas coisas, assim, pra mim foi uma grande lição. Eu achei que eu voltei... Vivi uns 2 anos em 35 dias. Foi uma grande lição por conta de perceber a capacidade que eu tive de reconstrução, de entendimento, de autoanálise, de olhar, de refazer, de olhar de novo e de mudar a perspectiva e de contar diferente a história que eu acabei de contar. Sim. Entendeu? Acho que isso aí foi um ponto muito positivo, assim, que eu trouxe da Austrália. Uhum. Vamos lá, Giovana. E se você pudesse dar uma dica, então, para os jornalistas aqui que querem seguir na área do jornalismo esportivo, o que você diria para eles? Ouçam. não a mim, mas para ser cada vez mais observadores, olharem... Hoje em dia tá bem diferente, né? Porque tem a internet, tem uma outra linguagem. E eu acho interessante demais trazer essas novas linguagens. Óbvio que de uma forma que seja clara. Tem gente que gosta mais da baguncinha, do TTT. Mas que seja claro, que seja objetivo, que informe. Mas aprenda a ouvir o outro, cara. Porque assim, quando você escuta o outro, você tá se escutando e tá aprendendo. E você vai trazer uma outra realidade. E uma coisa diferente, entendeu? E observe. E vai sugando tudo que você puder de quem tá na sua volta. Sempre vai ter alguém pra te ensinar. Sim. Acho que é isso. E sempre vai alguém olhar pro seu trabalho. Você acha que ninguém tá olhando, mas tá todo mundo olhando. Eu não falo nem de telespectador, de audiência, não. Dentro da própria rede. Ah, sim. Tem sempre alguém olhando e falando assim, ó, fez isso aqui diferente, fez isso aqui Sim, sempre sim, também. sim. Sempre. E agora a gente vai, então, pro momento do bate-bola ping-pong, que é o momento que a gente faz pergunta e você responde com o que vier na sua cabeça. Momento Marília Gabriela, pra você o que vier na sua cabeça. Detesto isso, mas vamos lá. Tá bom, vamos lá. Primeira memória no futebol. Estádio do Pacaembu, meu time perdendo e eu indo embora com a tia Celina. Quem é o seu time? Você pode falar, né? Ah, que legal, já imaginei, já sei qual que é, tá bom. Mas estádio do Pacaembu, num jogo de estádio, assim. Maior desafio que já enfrentou. Tem que estudar, trabalhar e passar por baixo da catraca porque não tinha como pagar a condição. Um estádio. Ai, gente, na França, o... Saint-Denis? Não, o Parc de France? Parc de France. Ai, que chique. Inspiração muito no bom. jornalismo. Desculpa? Uma inspiração no jornalismo. Uma inspiração? Cara, tem várias. Tem que ser rápido, né? De bate-pronto. Qualquer uma, assim. Glória Maria, já foi, mas ela vai ser inspiração sempre. Maior alegria com esporte. Contar a história. Um esporte sem ser o futebol. Handball. Quem será o campeão da Libertadores? Fluminense. Uma personalidade do esporte. Hamilton. Uma jogadora. A Marta. Uma palavra que define o Na Quebrada. Vida. E a partir de agora, eu quero que você conte para Denise Tomás Bastos, pequenininha, lá em Parelheiros, e você vai fazer um mergulho. Meu Deus, gente. E aí autoanálise. você vai falar o que você se transformou para essa menininha lá em Parelheiros. Quem foi Denise Tomás Bastos, daqui de cima pra lá pra juventude? Gente, nossa, mas é bem complexo. Pra eu falar pra essa criança quem que ela se transformou? Quem é você? Quem sou eu? Uma pessoa que sabe ouvir,
que gosta de outras pessoas, que tem sempre o pé no chão e que acha bonito estar aqui compartilhando e vendo pessoas que com os olhos brilhando, querendo fazer assim como eu quis tantas vezes. E eu tenho certeza que eu acreditei em mim mesma, até quando não acreditaram em mim mesma. Então aquela criancinha ali inquieta, maluca, segue aqui dentro, inclusive. Sim. E para você que está assistindo esse grande depoimento, você que está na periferia, você que acha que ninguém olha para você, você acha que não tem oportunidade, veja na experiência da Denise como você pode chegar assim, como fala a música do Charlie Brown, dá para chegar. E como dá para chegar. Dá para chegar. Então confiem nisso. Hoje conversamos aqui na segunda edição, no segundo episódio da segunda temporada do Pod Jor, que é uma parceria dos alunos de jornalismo aqui da SPM com a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Quero agradecer mais uma vez a presença e também a oportunidade do presidente Nelson Nunes e toda a diretoria. Muito obrigado. E também agradecer a Denise Tomás Bastos e agradecer a TV Globo por ter cedido a Denise por participar aqui dessa experiência. E eu quero aplausos, porque a Giovana matou a pau. Parabéns, Giovana. Parabéns, Giovana. Valeu, Denise. Obrigada, gente. Muito obrigada, Sgrilles. Obrigada, Denise. Foi um prazer dividir a bancada aqui com vocês. Muito obrigada a vocês aqui também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, é @PodJorFC. No YouTube é só PodJorFC mesmo. E agradecer, então, aqui a apresentação Rafael Sgrilles e Giovana Soares. Roteiro e produção Gustavo Mengar, Vitor Artesi, Natália Bergonço e Gabriel Marcondes. Mídias sociais Paola Bétega e Maria Eduarda Mustafa. Trabalhos técnicos Afonso Afonsos e Marcelo Bonora. Produção ACESP, Nelson Nunes e Ana Marina Maioli. Supervisão de conteúdo, professores Patrícia Rangel e Antônio Rocha Filho. E até a próxima edição aqui do Pod Jor FC. Valeu, boa resenha, sempre é boa resenha aqui. Até a próxima, tchau. Obrigada. Eu nem vi passar o tempo. Passou voando. Passou voando.